Voltamos com o programa Gente em Destaque, hoje com o Marvigno Faria. E nesse segundo bloco a gente vai falar sobre essas suas viagens do Caminho de Santiago, inclusive que o senhor rendeu até um livro bastante emocionante, onde o senhor conta várias experiências sobre as estradas do Caminho de Santiago. Como é que surgiu, como é que o senhor soube desse lugar? Como é que o senhor teve a ideia de ir para lá a primeira vez? Bom, quanto ao Caminho de Santiago, é apenas um dos caminhos, né? Aliás, o Caminho de Santiago é talvez o mais difundido, o mais conhecido no mundo, né? Mas eu fiquei conhecendo através de um amigo. Eu não tinha esse vício não tinha esse hobby de fazer a caminhada, nada. Mas um amigo falou que pretendia fazer o Caminho de Santiago. O velho. O velho. É que ele consta do livro. A gente costumava se reunir na minha residência ou na residência dele. Ele estava disposto a fazer o caminho. Não sei, de repente me surgiu, não de fazer o caminho com ele, mas ele ia fazer os preparativos, treinos, fazer as caminhadas. Eu falei, vou treinar com você. E comecei a andar com ele e gostei, peguei gosto pela coisa. E até que de repente me deu vontade de falar, eu acho que eu vou para o caminho com você. Você já tinha ouvido falar desse lugar? Foi através dele que eu vi. Eu já tinha ouvido falar, mas nunca havia o interesse de caminhar, mesmo porque eu não fazia isso. Eu não tinha o hábito de fazer caminhada. Aí gostei, começamos a caminhar, caminhamos por aqui, algumas caminhadas aí pelo interior de São Paulo. Aí fomos treinando, até que eu fui fazer o caminho com ele. Teve outros amigos que fizeram juntos, que consta do livro, inclusive. Aí eu não parei mais, não se trata só mais do Caminho de Santiago. Faço muito o Caminho da Fé aqui, porque o pessoal costuma ir daqui a Aparecida, né? Esse eu nunca fiz, por coincidência eu nunca fiz. Eu fiz o Caminho da Fé, por sinal 5 vezes também, mas é bem mais longo, saindo lá do centro de São Paulo, da cidade de Tambaú, batendo até Aparecida do Norte, num percurso de 400 e poucos quilômetros. Esse já fiz algumas vezes, como eu disse. E, por sinal, mais difícil até do que o de Santiago. Mas pelo fato de ter que atravessar a Serra da Mantiqueira, com muitas subidas e descidas, é um caminho bem difícil. Mas além desse, já fiz outros, o caminho europeu, aqui no Vale do Itajaí, lá em Santa Catarina, alguns caminhos, né, por aí afora, sem contar as caminhadas menores, né? E o de Santiago eu já fiz algumas vezes também. Para quem não sabe, para quem está assistindo em casa e não sabe do que se trata esse Caminho de Santiago de Compostela, explica para as pessoas o que significa para alguém estar lá, fazer essa caminhada. O que é esse Caminho de Santiago? Bom, no fundo, o Caminho de Santiago é um caminho de fundo religioso, certo? Como o próprio nome diz, de Santiago. Santiago foi, nos primórdios do cristianismo, foi pregar o cristianismo, foi evangelizar o povo daquela região, que seria a Galícia, certo? Que os apóstolos foram, segundo consta da história, né? Os apóstolos se esparramaram pelo mundo para divulgar o cristianismo, propagar o cristianismo. E ele optou por fazê-lo no fim do mundo, porque o próprio Evangelho fala, Cristo falou, vão pregar o meu Evangelho até o fim do mundo, certo? E eu vou estar com vocês. E ele, Santiago, segundo consta, falou, eu vou no fim do mundo. E o fim do mundo, naquela época, era conhecido lá na Galícia. Quando o oeste da Espanha termina, só tinha o mar, não tinha mais nada, então ali era considerado o fim do mundo, porque não conhecia outro lugar para ali. E ele foi pregar ali. E lá ele morreu, lá começou a história dele, o pessoal foi atrás do túmulo dele, começou na região e foi esticando, andando cada vez mais para trás, e hoje o Caminho de Santiago sai de diversos lugares do mundo. Aliás, como acontece aqui. O Caminho da Fé, ele começou saindo de Águas da Prata até Aparecida do Norte, depois foi recuando, ficou tradicional Tambaú, mas ele já está lá em Sertãozinho, vai subindo, vai recuando. E o próprio Caminho de Santiago, o pessoal já diz que ele começa aqui também, no Brasil. Ele vai até onde dá, depois atravessa o oceano e vai para... Entendeu? Esse é o Caminho de Santiago. E cada vez
Isso já tem mais de 1000 anos, ele ficou um tempo meio parado. Hoje ele é super difundido, milhares e milhares de pessoas. O Caminho de Santiago, em determinada ocasião, ele parece uma própria avenida, porque você está andando, mas você não anda sozinho, de jeito nenhum. Às vezes ele está andando com pessoas de nacionalidades diferentes, está andando com japonês, alemão, francês, inglês, aí todo andando na mesma direção. A gente acaba se entendendo no caminho, porque a linguagem é uma só, né? Vai andar... E na primeira vez que o senhor foi para lá, qual foi o impacto da chegada, da emoção de chegar ali bem perto? O que o senhor sentiu na hora da... É praticamente inenarrável, é difícil explicar. É uma sensação muito profunda, porque à medida que você vai caminhando, você vai se repensando, vai como se preparando espiritualmente para chegar naquele objetivo, para chegar na apoteose, para chegar ao final, para chegar na Praça do Obradoiro, que chama, que é o pátio da igreja. Você fazendo um balanço da sua própria vida. Eu acho que todos passam por isso. E você vai com aquela expectativa, aquela ansiedade que vai não crescendo à medida que você vai caminhando, porque afinal são 800 quilômetros, 820 quilômetros. É uma distância considerável, que a gente faz em praticamente 28, 30 dias. Aí, à medida, todos os dias, você caminhando, pensando e repensando, e o caminho, aquela ansiedade crescendo, quando você chega realmente na cidade de Santiago, você vai vendo a torre da catedral aparecendo de longe, você continua andando. A hora que você entra na praça, naquela emoção, milhares de pessoas ali que têm o mesmo objetivo, aí é uma espécie de uma explosão de emoção que é difícil da gente explicar, que a gente nunca mais esquece. É muito difícil esquecer. E outra, sente sempre a vontade de voltar. Por isso que eu já voltei para lá 5 vezes. Lá o senhor diria que, né, principalmente na primeira vez que o senhor foi, sente a presença de Deus mais perto dali? Sem dúvida. Sem dúvida. Bom, pode ser que uma ou outra, ou sei lá, eu não posso falar pelas demais, mas se for descrever a emoção que a gente vê estampada na fisionomia daqueles que ali chegam, e é o que a gente próprio sente, realmente a gente sente uma coisa completamente diferente, muito diferente. E o senhor, nesse livro aqui, Fragmentos de Lembranças, né, Diário de um Peregrino, que o senhor fez lá, escreveu contando um pouco dessa experiência do Caminho de Compostela, tem uma passagem que para mim ficou bem marcante, que, se eu não me engano, quando o senhor está numa missa e escuta vozes perguntando se tens fé, como é que vai a sua fé? Como é que foi essa situação lá? Conta pra gente isso. Olha, tem diversas passagens do caminho que a gente guarda e dificilmente a gente esquece. Diria que uma das passagens que marcou muito foi logo no começo do caminho, quando eu estava passando perto da cidade de Ponta la Reina, que está aí uns 80, 100 quilômetros de Saint-Jean. Saint-Jean é a cidade onde a gente parte, a gente sai do território francês. Sai e já atravessa a primeira dificuldade, que são os Pirineus, atravessar a fronteira, subindo a Serra dos Pirineus, e a gente passa por Roncesvalles e vai em frente. E perto ali de Ponte la Reina tem um lugar que se chama Sionati. Não é nem uma cidade, é uma vila, e tem uma capela, mas é todinha de pedra, é um negócio muito assim, espiritualizado, uma coisa muito profunda. E eu me recordo que chegando naquela cidade, um pouquinho antes de chegar nessa capela, praticamente nessa gruta, tivemos que atravessar um banhado, uma várzea muito longa, e o tempo estava muito ameaçador, e realmente despencou uma chuva de pedra, e não tinha defesa, né? Não tinha onde se esconder, teve que tomar chuva de pedra, ensopado na capela. E lá dentro soava uma música muito suave, muito espiritualizada mesmo. E ali parece que o negócio foi diferente. A presença de algo mais profundo.
Mas são só pequenas passagens. Eu me recordo quando chegava na cidade de León, que eu estava completamente estourado com o pé. Eu tinha tido um problema no pé que me dificultou bastante. Eu pensei que ia até acabar o caminho por ali. E eu fiquei bravo falei, poxa vida, eu estou aqui num caminho de fé, estou procurando, o senhor vai me fazer parar? Né? Estava bravo com Deus, com Santiago, seja lá como for. E eu fui reclamar lá na igreja, falei, eu vou dar uma bronca. Cheguei lá na porta da igreja, estava fechada. Falei, filha da mãe, nem me receber aqui isso. Voltei me arrastando lá para o albergue onde eu estava. Falei, caramba, quem sou eu para dar bronca? Aí eu voltei lá, aí estava aberto, falei, desculpa. Só abriu a hora que o senhor estava mais... Desculpa, dá uma força para mim. Eu andei uns 100 quilômetros me arrastando, mas o pé me deixou chegar até Santiago. Nessa caminhada, o senhor diria que dessas várias dificuldades que o senhor teve, que o caminho é muito tortuoso, o senhor diria que a fé que alimenta as pessoas para irem lá, por mais cansativo que seja Sem dúvida. E outra, a gente vê quantos vão ficando pelo caminho. Aqueles que se predispõem a fazer o caminho inteiro, eu acho que metade não chega. Porque uns são acometidos de bolhas, né? Via bolha no pé, via ferida a pessoa. Eu, graças a Deus, eu nunca tive esse problema. E quando sobrevêm as bolhas, você vê pessoas chorando pelo caminho, desistindo, ter que abortar projeto, às vezes, que leva anos, porque não é fácil você sair do Brasil, atravessar o oceano, viajar 8 mil, 9 mil quilômetros para chegar lá, e de repente você vê frustrado o seu sonho de chegar a Santiago e não chega. Então deve ser terrível. Graças a Deus, em nenhuma das minhas idas para lá eu tive esse problema, em nenhuma delas eu precisei abortar o caminho. Mas eu já vi muita gente ficar. Então é uma coisa muito difícil, são muitas subidas, muita pedra pelo caminho. Você, em 30 dias, você enfrenta uma série de coisas. Inclusive eu, nessa viagem que foi a primeira, o primeiro dia eu tive uma dificuldade incrível que eu não conseguia ultrapassar, porque eu nunca tinha visto neve na vida. Quando eu vi a neve caindo, eu achei bonito e fui entrando, aí quando eu vi, eu estava enfiado no meio de uma nevasca, sem enxergar mais nada, sem ver horizonte nenhum, sem ver placa, sem ver sinalização, sem ver estrada, sem ver nada, só branco, só da neve que caía, neve no chão, neve tudo lá. Tive que voltar correndo até encontrar um jeito de desviar da neve, mas teve gente que foi retirada da neve por helicópteros. Hoje é proibido fazer isso. A pessoa diz, não deixam passar. Como eu não sabia nada, estava escrito lá que não era para passar, eu fui embora no meio da neve. E foi uma experiência terrível mesmo. O medo fez voltar 9 quilômetros correndo para escapar da neve, porque eu não sabia, porque eu só tinha como opção olhar nas pegadas que eu tinha deixado e voltar correndo por ela para poder escapar da nevasca. Mas foi uma experiência... Quer dizer, essa foi a pior experiência que você teve ali. Eu não gostaria de repetir. Quase ter que desistir por conta dessa... Eu desisti desse trecho. Aí tanto que fiquei. Agora essa última viagem que eu fiz, eu falei, agora eu vou passar. E de fato passei, mas não estava com a nevasca. Estava com neve, tinha bastante neve, mas dava para enxergar a trilha, eu consegui chegar em Roncesvalles. E a ideia de escrever um diário, o senhor teve desde a hora que foi viajar? Não, a minha neta que pediu para fazer foto e anotar as coisas para contar, ela era pequena na época, bem mais nova, e eu então fui anotando algumas coisas, né? Eu fui anotando algumas coisas, as passagens do caminho. Eu levei um livrinho e todo dia anotando nos cadernos, anotando tudo que acontecia. Aí, ao chegar aqui, depois de completar a peregrinação, eu fui passar a limpo, né? E mesmo no caminho, eu já fui pensando, quando eu comecei, eu falei, peraí, no caminho eu fui... À medida que a gente se recolhia, pensando na vida também, que é o normal, que as pessoas começam a fazer uma reflexão a respeito daquilo que aconteceu na vida. Então foi pensando. O senhor vai viajar uma pessoa e volta outra pessoa. Exato, né? Então você vai repensando isso. Então todo dia eu escrevia alguma coisa do caminho e pensava um pouco na vida, naquilo que tinha sido a minha vida até então, certo?
E quando fui passar limpo, aí que veio sobreviver. Não é que foi planejado. Aconteceu ao passar limpo aquela espécie de diário, para não ficar uma coisa cansativa, eu fui repensando tudo aquilo que eu pensei pelo caminho e fui enxertando nos trechos. Foi onde saiu o fragmento de lembranças, que é lembrança do caminho e lembrança da vida. Então saiu essa história dos dois caminhando. O que saiu daqui, com 68 anos que eu tinha na época, à medida que vai caminhando, a gente vai praticamente se regredindo no tempo e vai se rejuvenescendo, e quando chega a Santiago, você chega feito uma criança, porque você repensou a sua vida inteira, certo? Então, aquele que saiu daqui adulto, chegou lá criança. E aquela criança que começou a ser repensada aqui, chegou adulto lá. Então, vai renovado, né? Chega renovado. E depois volta de lá para enfrentar a vida. Eu voltei de lá disposto a mudar um pouco. Não mudei muita coisa, porque a gente traz os defeitos, né? Mas me esforço sempre para mudar. Tá certo, então a gente vai continuar essa nossa conversa no próximo bloco do Gente em Destaque, que volta daqui a pouco. Até já!